lá no teste do speaking, né, quando você vai para o teste do speaking, você passa por 3 etapas. Em cada uma delas, as perguntas são de níveis diferentes. Significa que em cada etapa das partes do speaking, você tem que dar uma resposta de nível diferente para o seu examinador. Se você responder aquele Seja muito bem-vindo. Essa live aqui, eu até falei dela ontem, né? Quando eu estava terminando a outra. Nessa live aqui, a gente vai ver um negócio que é muito sério, que é como que você aborda as questões críticas de cada parte da prova. Quando você vai para o speaking, tem questões que são críticas lá. Quando você vai para o writing, tem questões que são críticas, elas são mais difíceis. Você tem que ter mais cuidado, mais atenção com elas. A mesma coisa lá no reading e no listening. Você já percebeu que tem algumas questões que são mais difíceis de resolver? Olha ali, ó, a Carminha que tá aqui, a Marie Serra, tô vendo que vocês estão aqui em todas as lives. Vocês já perceberam que tem questões que são um pouco mais complicadas? Como que a gente aborda essas questões? Então é sobre isso que eu vou falar hoje com você aqui, tá? Se você tá chegando aqui agora, você não acompanhou as outras lives, fica tranquilo que eu tô deixando todas as lives de aquecimento salvas, tá? Assim você consegue acompanhar todas elas e ver aí para você não perder. Olha lá a Carminha. Oh, meu Deus, não vou poder ficar na live. Meu Deus do céu. Mas fica tranquilo, como eu disse agora, eu vou deixar ela salva, tá? E aí você vai conseguir assistir a live de aquecimento mesmo depois. Talvez você tá no seu horário de serviço aí, ou você não tá podendo parar agora. Fica tranquilo, eu vou deixar ela salva para vocês poderem assistir depois. Beleza? Ó, o que vai acontecer aqui hoje? Eu vou passar aqui skill por skill, habilidade por habilidade, falando de quais são as questões críticas e como que você vai fazer para, na hora do teste, abordar essas questões críticas. Por exemplo, lá no reading tem a tal da questão lá do true, false, not given, que você tem que dizer se está certo, se está errado, ou se é não informado, se não está no texto. Essa questão geralmente pega muita gente pelo pé. E é hoje que a gente vai ver aqui não só essa questão, como outras, tá? Tem outras questões críticas pra gente abordar, tá? Então eu vou começar aqui dizendo pra você por que que é importante você saber isso aqui. Que eu tô falando o que que a gente vai fazer, mas por que que isso é importante? Por um motivo muito simples, para você não perder tempo na hora de resolver a questão. Ontem, vocês viram que eu tava falando das lives que eu fiz, né? E lá no teste do reading, você tem 60 minutos para resolver 40 questões. Isso dá, em média, 1 minuto e meio por questão. Então, quando você encontra uma questão que é crítica, você já fala, porra, essa aqui é aquela questão lá. Se você sabe como abordar uma questão crítica, isso vai te fazer economizar tempo. Você não vai ficar perdendo tempo naquela questão ali. Isso é importantíssimo, tá? E se você reduz o tempo que você tem para dedicar naquela questão crítica, porque você sabe resolver ela agora, você está ali melhorando a sua performance durante o teste. O que é performance? Performance na hora do teste do IELTS é a sua capacidade de atingir determinado resultado com um determinado esforço. Você sabe que você vai fazer um esforço para atingir determinado resultado e você consegue atingir aquilo, tá? Se a sua performance é baixa, você está fazendo muito esforço para conseguir atingir o resultado ou nem atingindo. Agora, se você tem uma alta performance, você faz um resultado esperado, um esforço esperado para conseguir um resultado ainda maior. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. E se você aumenta a sua performance na hora da prova, adivinha o que acontece? Você aumenta a sua nota no teste do IELTS. Afinal de contas, é isso que a gente quer, né? A gente quer cada vez mais tirar uma nota maior e uma nota melhor. Então é isso que a gente vai ver aqui hoje, tá? Vou falar aqui com vocês o seguinte. Por que que você não deve focar, né, só nas questões difíceis? Eu estou falando que hoje a gente vai abordar aqui as questões críticas do teste, né, que são as questões mais complicadas, mais difíceis ali. Mas por que que você não deve focar só nelas? Presta atenção. Na hora do teste do IELTS, não tem só questões difíceis. Entende? Então, a gente tem sim que saber, tirar um momento para você estudar como que são as questões críticas, quais são elas, como que você resolve. Mas no teste não vai ter só questão crítica. No teste do IELTS não vai ter só questão difícil. Entende? Cuidado com isso. Então, a gente precisa passar por isso aqui, mas você precisa saber a outra. Porque pensa, por mais que tenham questões que são fáceis no teste do IELTS, você tem que saber as técnicas para resolver aquele tipo de questão, tá? As questões fáceis, geralmente, muita gente erra nelas por negligenciar as técnicas. Você acha, você fala assim, ah, não, já sei falar de número.
Aí você vai lá, cai. Você não consegue pegar o que era para ser falado, entende? Então, cuidado com isso. A gente tem que dedicar um momento aqui para ver as questões críticas, as questões difíceis, mas o teste do IELTS não é feito só de questões difíceis. Então, a gente tem que saber tudo, beleza? E qual que é o melhor momento para a gente começar a fazer isso? Qual que é o melhor momento, que eu diria, para você começar a olhar para as questões críticas e ver ali como que se resolve as questões críticas? O seguinte, tem 2 momentos para você fazer isso. Durante 2 momentos, você vai fazer essa atividade de ver quais são as questões críticas, como que você vai resolver, olhar para elas. 2 momentos. O primeiro momento é durante a fase de execução e durante a fase de reta final. Se você não sabe, eu, né, conforme o que eu ensino para os meus alunos lá dentro do IMC, que é o IELTS Masterclass, né, meu programa de treinamento, lá dentro do IMC eu falo com vocês que vocês passam por 3 etapas de preparação. A primeira é a fase da preparação, que é onde você vai ali assistir às aulas, aprender as técnicas, aprender a fazer as coisas. Depois você vai para a etapa de execução, que é quando você vai literalmente treinar aquelas técnicas. Você vai colocar aquelas técnicas em prática. E depois tem a terceira etapa, que é a etapa da reta final. Reta final é quando você chega ali nos 90 dias antes da sua prova do IELTS. Se você está a menos de 90 dias da sua prova, você já está em reta final, segundo o que eu falo para vocês, tá? Então, essa atividade aqui de olhar para as questões críticas e de ver como que elas são resolvidas, essa etapa acontece nas 2 fases, execução e reta final. O que você vai fazer em cada uma delas? Na fase de execução, você vai começar a pegar essas questões críticas de forma separada e estudar elas, treinar a aplicação das técnicas com essas questões críticas. E lá na fase da reta final, você já vai fazer esse treino com os simulados. Então, são 2 momentos diferentes. Na etapa da execução, como você tem um pouco mais de flexibilidade, você vai pegar as questões de maneira específica, as questões críticas, tá? Não é qualquer questão, não. Você tem que estudar as outras, mas aqui nessa aula a gente está falando das questões críticas. Você vai pegar ela e vai resolver ela ali de forma específica. E lá na parte da reta final, você vai trabalhar elas lá no simulado que você vai fazer, beleza? E aí, eu tenho que te falar aqui o que geralmente eu vejo as pessoas errando quando elas vão olhar para essas questões críticas, né? E eu vou falar daqui a pouco quais são as questões críticas e como que a gente vai abordar, mas eu tenho que te falar o que as pessoas erram na hora de fazer isso aqui, para você já prevenir esse erro de acontecer com você, tá? Presta atenção. Uma coisa que acontece muito é a pessoa achar que vai resolver todas as questões da mesma forma. Ela acha que as questões vão ser resolvidas da mesma forma, e não é assim. Muito cuidado, ó, só para te dar um exemplo aqui. Lá no teste do speaking, né, quando você vai para o teste do speaking, você passa por 3 etapas. Em cada uma delas, as perguntas são de níveis diferentes. Significa que em cada etapa das partes do speaking, você tem que dar uma resposta de nível diferente para o seu examinador. Se você responder a questão da parte 2 igual você responde a questão da parte 1, pau. Se você responder a questão da parte 2 igual você responde a parte 3, pau. A da 3 igual a parte 1, pau. Cada questão é diferente e cada questão tem que ser abordada de maneira diferente. Então, cuidado para você não cair nesse erro, tá? De querer fazer todas as questões críticas da mesma forma, igual você faz as questões simples. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Olha só essas 2 perguntas aqui. Imagina que você está lá no seu teste do speaking. E aí seu examinador pergunta para você primeiro: leitura é bom? Ele te pergunta lá, essa é uma pergunta. Leitura é bom? E aí você vai lá e dá a sua resposta. E aí depois ele vira e fala outra assim, ó. Qual a importância da leitura? Você concorda comigo que são perguntas parecidas? Escreve aqui para mim, você que está me assistindo aqui na live. Você concorda que são perguntas parecidas? Eu te perguntar, leitura é bom? E qual a importância da leitura? Elas são diferentes, mas você concorda que são perguntas parecidas? Elas são parecidas, mas elas estão em níveis diferentes. Por quê? Eu vou explicar dessas 2 aqui, mas é só para você conseguir enxergar a diferença. Quando eu te pergunto, leitura é bom? Eu estou perguntando qual é a sua opinião. Você acha que leitura é bom? Para você, leitura é bom? Agora, quando o examinador vai para a parte 3,
Geralmente, ele está falando de coisas mais abstratas. Olha a pergunta: qual a importância da leitura? É outro nível de questão. Apesar de ser bem similar, apesar de ser parecida, é questão totalmente diferente no sentido de nível. Então, se você não sabe como que você vai responder cada um aqui, você vai incorrer no erro de tentar fazer tudo igual e vai dar errado, porque a forma que você responde uma tem que ser diferente da forma que você está respondendo a outra. Beleza? Cuidado com isso aqui. Então, ó, cada parte tem uma técnica diferente, tá? Vou falar aqui com vocês agora por onde que você vai começar a resolver isso aqui, beleza? Você tem 3 etapas para você abordar com as questões críticas aqui. Samara Neves, quanto custa o seu curso? Ó, vou falar do curso lá depois na semana do IELTS, viu? Por enquanto você só precisa saber disso aqui que eu tô falando com você agora, tá? Por onde que vocês vão começar? São 3 etapas que você precisa para resolver as questões críticas do teste. A primeira etapa é o quê? Saber quais são as questões críticas e saber como que você aborda ela. O que que é importante saber sobre aquela questão? Você tem que saber reconhecer a questão. Você está lá na hora da prova, tem um monte de questão lá, você não sabe se aquela é ou não uma questão crítica. Já pensou que desespero desgraçado? Você está lá e fala, será que isso aqui é uma questão fácil? Será que isso aqui é uma questão difícil? Se você não sabe, provavelmente tudo vai ser difícil para você. Então, a primeira coisa é você saber identificar as questões críticas e saber o que que é importante sobre elas, tá? Segunda coisa, você saber as técnicas para resolver aquele tipo de questão. Eu já falei para vocês aqui, vocês estão cansando já de me ouvir durante essas lives de aquecimento, e vocês vão cansar de me ouvir mais ainda quando vocês forem meus alunos, que existe técnica para resolver os tipos de questão. Então, essa é a segunda coisa. Primeiro, identificar que é uma questão crítica e ver o que é importante sobre ela. Segundo, saber a técnica para você responder aquele tipo de questão. Terceira coisa, treinar a técnica naquela questão. Isso eu estou falando da sua fase lá de preparação, não é na hora da prova. Você está treinando primeiro para a hora da prova você conseguir fazer aquilo. Então, ó, identificar a questão, saber a técnica e treinar a técnica com ela. 3 etapas. Nessa aula aqui de hoje com você, eu vou abordar a primeira etapa, que é você saber identificar a questão e o que é importante saber nela. Como que você faz para resolver ela ali. Não vou abordar aqui as técnicas e o treino das técnicas, não, que isso é outra aula, é mais aprofundado, tá? Então vamos lá. Eu vou abordar aqui com vocês por partes. Eu vou no listening, depois no reading, no writing e no speaking. Beleza? Vamos começar aqui pelo listening. E aqui, ó, você que está assistindo aqui pelo Instagram, né, que você tá ao vivo aqui comigo, se você já tem uma questão que você já sabe que é tensa para você, fala aqui qual que é o tipo de questão. Escreve ela aí, só para eu ir sabendo se vai bater com o tipo de questão que eu vou falar para você aqui. Talvez para você a questão difícil seja outra. Talvez vai ser exatamente essa aqui que eu vou falar. Então, se você tem uma questão aí que é mais complicada para você, manda aqui para mim, para eu poder saber se a gente vai coincidir as questões. Presta atenção. Lá na parte do listening, tem 3 questões que eu considero que são críticas na hora do seu teste, tá? 3 tipos de questões. Presta atenção. O primeiro tipo de questão são as questões que você tem que escrever números. Eu falei disso um pouquinho já no início, né? Mencionei, na verdade. Mas por que que número é uma coisa crítica aqui? Porque a maioria de nós, né, brasileiros, está acostumado com inglês americano. E na hora do seu teste do IELTS, você vai pegar inglês britânico. Você vai escutar inglês britânico no seu teste. Isso é um fato. Você tem que aceitar esse fato. Tá? Isso vai acontecer. E por isso você tem que treinar com inglês britânico. Mas, por que que é crítico, né, o número ali no inglês britânico? Porque é uma coisa que, se você não está acostumado com esse tipo de sotaque, você pode se embananar ali. A pronúncia, ela é um pouco diferente. Vamos fazer um teste aqui? Vamos fazer um teste aqui? Vou falar um número e eu quero ver se você escreve ele aqui para ver se acertou. Beleza? Tá preparado? Tá preparado? Eu já fiz isso ontem numa live lá, bastante gente acertou. Vamos ver se você vai conseguir pegar esse aqui. Pronto? Vou falar um número aqui e você escreve para mim. Tranquilo? Vamos lá. The number is 900. Pronto, já falei. Escreve aí, que número que você acha que eu falei? E é uma vez só, não vou repetir, porque no seu teste do IELTS também não vai repetir não, é uma vez só que o áudio toca. Escreve aí, que número que você acha que eu falei? Só para eu ver se você está conseguindo acompanhar aqui comigo. Escreve aí.
Qual número que você acha que eu falei? Ó, a Ana já falou ali, ó, 900, a Natália também 900, a Stephanie 900, a Marie 900, Caroline 900. Pois é, a maioria de vocês está errando. Por quê? Quem acertou aqui foi a Stephanie, mas ela não escreveu o número, ela escreveu literalmente o que eu falei. Que eu falei 900. O que é 900? 900 é 9.000. Ué, Simon, peraí. Você falou 9.000, por que você não falou 9,000? Porque, meus caros, existem outras formas de dizer. E essas formas podem aparecer para você. Olha só, o que significa 900? Olha lá, ó. O número é esse aqui, ó. 9.000. Mas, o que é 900? É 90, 100. Por que eu falei dessa forma assim? Na verdade, isso é porque você está traduzindo na sua cabeça 100 como 100, ao invés de traduzir 100 como centena. Então, quando eu falo 90, eu estou querendo dizer 90 centenas, que são 90 vezes 100, que é 9.000. Ah, agora fez sentido, né? Diz aí se você se surpreendeu com isso. Porque isso é um dos motivos pelos quais a questão com o número é uma questão crítica no teste do IELTS. Se você não está preparado para pegar isso, você se perde aqui, tá? Cuidado, viu como é que é tenso o negócio aqui? Não é tão simples assim, né? Por isso que eu falo, você tem que identificar o tipo de questão primeiro. Eu já estou te falando aqui, antes de você mesmo começar a preparação. Números é uma questão crítica no teste do listening. Cuidado com os números, tá? Cuidado com isso. Olha lá, o segundo tipo de questão que é crítica aqui no teste do listening são as questões de nomes. Nomes, tá? Por que nomes? Porque o nome, na hora que a pessoa está lá no teste, né? Ela vai e fala o nome dela na ligação, aí a outra fala assim: bom, você pode soletrar seu nome para mim, por favor? Aí a pessoa vai lá e soletra o nome. E é aqui que está o seu problema. Porque o que acontece? Ou você não vai conseguir pegar as letras, porque está com sotaque britânico. 2, ou você vai se embaranar, porque é muito comum acontecer o seguinte: a pessoa começa a falar lá, por exemplo, meu nome, Simon, né? S-A. Oh, no, I'm sorry. It's actually S-Y. Tarará, tarará. A pessoa volta e muda. E aí você já tá lá escrevendo, você já se embaranou, tá? Então cuidado com isso. Eu vou fazer um outro teste aqui com você para ver se você pega o nome que eu falar. Deixa eu só ver aqui que a Natália tá falando. Ó, meu namorado é escocês e sempre fala assim, me confunde. Ele falou que ia ganhar 1.200 por mês. Exatamente. Olha aí. Aí você já vai lá e pensa, meu Deus, 12.000. Não, não é 12.000, é 1.200, que é 1.200. Boa, Natália. Isso aí. Ó, vamos aqui fazer um teste com o nome. Vou falar um nome aqui para você. E aí eu quero ver se você vai conseguir pegar. Combinado? De novo, vou falar uma vez só. E aí você digita aí para mim o que você acha que eu peguei. Beleza? Vou falar em velocidade normal. Não vou falar rápido e também não vou falar muito devagar. Como se fosse o teste. Pronto? Vamos lá. The name is A-R-Y-A-S-T-A-R-K. Pronto. Falei. Isso é a velocidade normal de spelling, tá? Não falei nada rápido. Falei nada rápido. Vamos ver se você conseguiu pegar. Vamos ver. Escreve aí o que você acha. Escreve o que você conseguiu pegar para ver se vai dar certo ou não. Escreve aí o que você conseguiu, o que deu. Ah, Simon, nem deu para pegar. Então, você escreve aí, fala, não consegui, para eu saber. A Carolina ali, ó, já era. Isso, fala aí. Se você não conseguiu pegar, fala para mim, para eu poder saber, para eu entender a profundidade desse buraco, né? O buraco é fundo aqui. Ó, a Marie Serra, não peguei. Exatamente. Ó, vou escrever para vocês, para você poder ver. Ó, a Stephanie ali, ó. Vixe, quase, hein? Quase, Stephanie. A Marie, já foi o disco voador. Adeus, tchau. Vou escrever aqui para vocês, ó. A Pagotinha ali, ó. The name, parará, já perdeu. Stephanie, que esquisito eu ouvi essas letras. Foi por pouco, ó. E você vai ver aqui, eu vou escrever para vocês aqui, ó. Ó. Olha lá o que era o nome. A-R-Y-A-S-T-R-K. S-T-A-R-K. Olha lá. Arya Stark.
Se você já assistiu Game of Thrones, você sabe de quem que eu tô falando. É uma personagem lá da série de Game of Thrones. Mas olha pra você ver a pronúncia. Por quê? O que que é difícil aqui? O que que é complicado aqui? A pronúncia das letras com sotaque britânico. Por quê? Como que você fala o R? A letra R. Se você tem um sotaque americano, você vai falar R. E beleza, tá certo. Mas o sotaque americano é difícil. Porque é diferente. Difícil não, é diferente. O sotaque americano é A. Simplesmente não tem aquele R. É A. Então quando eu falo A, se você tiver muito perdido ali, você vai achar que eu falei A. Entende? O Y, Y, I. Olha a letra A. Não é A no inglês britânico, é I. É diferente. E quando você junta tudo, mais o estresse, o nervosismo da sua cabeça, adeus. Tá? Então cuidado. Olha, ó, essa nota, ele sempre fala o nome e sobrenome. O mais comum é falar o nome e o sobrenome, tá? Geral, pode acontecer de você falar um nome só se o nome for grande, ou o nome de um lugar, mas geralmente são 2 nomes, tá? Irmã do Jon Snow, putz, exatamente. Pá, gotinha lá, irmã do Jon Snow, you know nothing. Muito bem, ó. Ah, matou o Rei Vagante Branco, bem que Marie, né? Podia matar esse teste. Boa, essa foi boa. Ó, vamos lá. Vamos seguir aqui que a gente tem chão pra andar. Então, isso é pra vocês verem que nomes também é uma questão crítica no teste do IELTS. Já dei 2 aqui pra você, ó. Número e nome, tá? Cuidado com isso. Tem um outro tipo de questão crítica no teste do listening também, que é a questão de lacuna. Lacuna. Por que que a questão da lacuna é crítica? Porque você tende a ficar perdido na hora de saber qual informação você vai colocar ali dentro, na lacuna que você tem que preencher. E aí a minha orientação para você aqui é o seguinte: atente-se para a ideia principal da frase. Olha o que eu disse, a ideia principal da frase. E aí, muito cuidado. Por isso que eu falo com você, você tem que identificar a questão, saber a técnica que você vai usar ali e treinar a técnica. Eu não estou. Presta atenção nisso aqui para você não falar que eu te ensinei errado. Eu não estou falando com você que a ideia principal da frase é a resposta na lacuna. Eu não falei isso. Eu falei para você prestar atenção na ideia principal da frase, porque a resposta vai estar ligada a ela. O que vai na lacuna ali está ligado à ideia principal. Então, se você está ali fazendo o teste, você viu a ideia principal, você vai lá e até marca a ideia principal, para você já ficar atento nela. E na hora que eles falarem, você vai e pega a questão. Beleza? Vamos seguir por reading aqui? Então, pronto para a gente falar das questões críticas do reading? Já vou começar aqui de cara falando da questão que é o terror. Tem gente que tem pesadelo com esse tipo de questão aqui. Eu não tô brincando, não. Tem gente que sonha com isso aqui mesmo. Aluno, mentorado meu, volta para falar, Simon, eu até sonhei com essa questão, não sei o quê. Pois é. Essa questão aqui do reading, a primeira que eu vou colocar para você aqui, que é crítica, é a questão de true, false, not given. O que é isso? True, false, not given. É isso aqui, ó. Deixa eu escrever aqui para você, ó. True, false, not given. Tá? A gente chama assim esse tipo de questão. True, false, not given. É a questão para você falar. Eles vão te dar o texto, né? Você vai ler o texto e aí depois lá tem afirmações. E aí eles vão te dar uma afirmação e você vai ter que dizer se aquela afirmação é verdadeira, falsa ou é informação que não foi dada. É isso que vai acontecer, tá? Vamos fazer um teste disso aqui? Vamos testar aqui se você tá bom para pegar o true, false, not given aqui, só para você sentir o drama do negócio, o que é pegar uma questão dessa? Vamos lá. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui, que eu tinha separado já um cardzinho aqui para essa aula. Vou ver se eu consigo colocar ele aqui na tela. E aí eu vou te dar a questão e a afirmação. E aí eu quero saber de você se você acha que é true, false ou not given. Beleza? Você que está assistindo pelo YouTube aqui, eu vou pedir a minha equipe, ela de edição, pessoal, escreva aqui pro pessoal aqui a questão, beleza? Deixa eu ver se eu puxo aqui, ó. Aí, deu certinho, ó. Olha lá a questão, ó. Leia aqui comigo e aí você já pode responder. Presta atenção, ó. A questão tá ali. Opa. Ó. Os adultos, isso é um texto. Imagina que é um texto lá falando sobre cães, tá? Aí o texto fala assim, ó. Uma parte do texto fala assim: os adultos usam o corredor para se alimentarem pela manhã. Os filhotes usam o corredor, ficou repetido ali, né? Os filhotes usam o corredor quando se realiza a limpeza do canil. Machos e fêmeas usam o corredor à noite para patrulha. Questão:
Os cães adultos usam mais o corredor do que os filhotes. Vai, escreve aí, o que você acha? Isso é true? Isso é false? Ou isso é not given? E presta atenção nisso aqui, que eu tô te dando uma questão escrita em português. Para você ver que não tem nada a ver com o nível de inglês. Tem a ver com a técnica de você resolver a questão. Presta atenção. Escreve aí, o que você acha? Ó, aí tá a questão. Você acha que aquela questão ali embaixo, aquela afirmação é true, é verdadeira, é false, é falsa, ou é not given, é não informada? O que você acha? Ó, tá falando ali que os adultos usam o corredor pela manhã para se alimentar, os filhotes usam o corredor quando se realiza a limpeza, e os machos e fêmeas usam o corredor à noite para patrulha. É falso, é verdadeiro ou é not given? Que cachorro que usa mais isso aí? Que cachorro que usa mais isso aí? O que vocês acham? Ó, a galera tá em geral ali no not given, né? Tá indo geral no not given ali. Dá mais um tempinho aí pra vocês. O que vocês acham? Ó, adulto usa corredor de manhã para alimentar, filhote usa o corredor quando realiza a limpeza do canil e os machos e as fêmeas usam corredor durante a noite para patrulha. Você acha que é verdadeiro, falso ou errado dizer que os cães adultos usam mais o corredor que os filhotes? Vamos lá. Deixa eu ver aqui os placar geral aqui de vocês. Deixa eu ver, a Natália ali, a Zanota, o Rodrigo ali, ó. O Rodrigo já é aluno, veterano. A Kênia, Dani ali, Pagotinho. Todo mundo falando not given, só a Mariserra que falou true. E aqui qual é a resposta? A resposta é not given. Por que é not given? Vocês estão de parabéns por ter acertado. Agora, por que é not given? Essa que é a grande questão. Not given, vocês sempre vão pensar assim, ó. Not given é uma informação que não está no texto. E aí, aqui fala lá, os cães adultos usam mais o corredor que os filhotes. Tá escrito isso no texto? Não. Mas o que é o perigo aqui? Igual a Marie colocou ali true. O que é o perigo aqui? De você começar a interpretar. Que aí você fala assim, pô, mas o adulto usa o corredor de manhã e o filhote usa o corredor quando faz limpeza. E aí fala que os machos e a fêmea usam o corredor durante a patrulha, então os machos e a fêmea vão ficar passando o corredor direto. Então os machos e a fêmea usam o corredor mais que o filhote. Você pensa isso, que você começa a interpretar. Só que a questão não falou, talvez o filhote também faz a patrulha. Porque não falou que os adultos fazem patrulha, falou que machos e fêmeas fazem patrulha. Talvez o filhote use em outro momento também, mas não está escrito. Então aqui não é verdadeiro, é not given mesmo. Beleza? Conseguiram pegar isso aqui? Alô, Rodrigo, aprendi com o Simon na mentoria, que não temos que interpretar. Boa, olha aí, a voz de um veterano. A voz de um veterano falando. Muito bem. Deixa eu voltar aqui para mim. Boa, boa. Isso aí. Então, ó, vocês já viram aqui que o texto do reading, você não precisa ficar interpretando, principalmente quando é esse tipo de questão aqui. Not given. E óbvio que aqui eu estou trazendo para você uma questão de not given. Na hora da prova você vai ter várias. E o seu examinador é um especialista em colocar casca de banana aqui para você. Então, cuidado com isso, beleza? Segundo tipo de questão que é crítica no teste do reading. Segundo tipo de questão que é crítica lá no reading, tá? É a questão de correspondência. O que é uma questão de correspondência? Você vai ver lá quando você estiver praticando que tem um tipo de questão que é assim, ó. Vai ter um texto do lado de cá, e aí de cá vai ter um monte de frases. E aí eles falam assim, ó, qual frase, qual dessas frases representa a ideia do texto 1? Na verdade, é um texto com vários parágrafos gigantes, né? Aí eles falam, qual frase representa o parágrafo 1? Qual frase seria um título para o parágrafo 2, 3, 4? Essa é uma questão muito crítica. E aqui, muita gente se embanana. Muita gente se perde aqui. O que você vai fazer aqui? Se você está acompanhando as lives de aquecimento, provavelmente você já me ouviu falando
que não é para você ler o texto inteiro antes de ir para as questões, não já? Eu espero que sim. Você não tem que ler o texto inteiro do reading para começar a fazer as questões. Mas aqui existe uma exceção. E a exceção é essa. Quando você identificar que é esse tipo de questão de correspondência, você não vai direto para a questão e depois voltar no texto. Você não vai fazer isso, porque nesse caso, se você ler as questões todas e voltar no texto e ler o texto inteiro, você vai se embananar. Aí é o contrário. Se você for na questão e voltar no texto, você vai ficar perdido, porque você está tentando achar qual parágrafo tem uma ideia principal. Então, nesse tipo de questão aqui, você vai só ler a questão, você vai ler o texto primeiro. Nesse caso aqui, você vai ler o parágrafo primeiro. E aí, depois, você vai para a lista de questões para achar qual daquelas frases ou títulos representa aquela ideia que você acabou de ler. Beleza? Cuidado com isso, tá? Vamos partir para o writing? Bora! Lá no writing, o que acontece? Cada questão tem uma coisa crítica, né? Cada parte, seja na task 1, seja na task 2. O que acontece? No relatório, que é para quem vai fazer o academic, o que é crítico no relatório? O relatório todo é crítico, né? Mas o que você vai fazer aqui? Muita gente fica nervosa ou se perde aqui no relatório, porque você chega lá, vamos supor que seja uma tabela. E aí tem um monte de informações na tabela, comparando os dados lá. O que você quer fazer? Você vai lá e você quer falar de todos os dados. E aí você vai escrever um texto gigantesco e talvez um texto que não vai fazer sentido. Então aqui para você, com esse tipo de questão, que é um relatório que tem muitos dados, você não precisa falar de todos os dados. Não precisa. Você pode escolher alguns dados que você vai resumir, comparar, relacionar e tá tudo bem. Porque, ó, se eu der aqui, tá aqui a Ana Soledade ali, tá aqui a Maria ali, a Raquel. Se eu der um relatório, um gráfico para cada uma delas, eu tenho certeza absoluta que cada uma vai ter uma visão diferente daquele gráfico. E tá tudo bem. Uma vai focar mais em determinado dado do gráfico, a outra vai focar mais em outro determinado gráfico, outro determinado dado. E tá tudo bem. Então, para você, quando você for para esse tipo de questão, não precisa falar de todos os dados que estão ali. Você vai escolher os dados que você vai falar, beleza? Se você for fazer a carta, o que é o crítico na carta? O crítico na carta é que você fale igualmente sobre os 3 pontos. Se você já me viu corrigindo uma redação lá na live de correção de redações, provavelmente você já viu isso aqui, tá? Toda semana eu faço uma live de correção de redações com o pessoal, então se você já me viu corrigindo, você já deve ter visto isso aqui. A carta te pede para fazer 3 coisas, aí a pessoa vai lá e faz 2. Uma. E isso é crítico, porque isso aqui corta sua nota bonito no IELTS. Se você não falar sobre os 3 pontos, sua nota vai ser cortada. Então, tenha muita atenção. E quando eu falo que é para você falar igualmente, é para você fazer uma boa distribuição nos parágrafos. Tem gente que vai lá e faz assim, ó, escreve um parágrafo do primeiro ponto, escreve outro parágrafo do segundo ponto, e aí escreve um cepa de um parágrafo do terceiro ponto. Isso não é falar igualmente dos 3. Você tem que dedicar a mesma atenção para os 3 pontos. Seu examinador está olhando isso, se você está distribuindo bem os parágrafos, tá? Cuidado. Quando a gente vai lá para a parte 2, né? Quando você vai lá para a parte 2 do writing, que é a redação, o que é crítico aqui? O crítico na redação é a estrutura que você está usando. Eu falei com você já que você tem que ter uma estrutura antes de você ir para o teste, né? Isso tem que estar na sua cabeça. Ah, redação. Não importa o tema da redação, não importa se é sua opinião, não importa se é causa ou consequência, se é vantagem ou desvantagem, não importa. Você tem que ter uma estrutura na sua cabeça já pronta. E aí, isso é o que é o crítico. A maioria das pessoas chega na hora lá para tentar decidir o que vai escrever. Cuidado, você já tem que criar essa estrutura, tá? Uma estrutura básica é você ir lá e colocar introdução, desenvolvimento e conclusão. Na conclusão, você não vai apresentar dado novo.
Isso é comum de acontecer. A pessoa traz novos dados para a conclusão. Conclusão, a gente conclui, tá? Cuidado com isso aí. Beleza, vamos passar para o speaking aqui? No speaking, eu já vou falar aqui duas questões que são críticas para você. As questões da parte 1, elas são questões mais simples, tá? Então não vou considerar elas como críticas aqui não. Mas a parte 2, ela é crítica no speaking. Por que ela é crítica? Porque ela tem um desafio aqui para você. Que desafio é esse? Falar por até 2 minutos. Simon, eu tenho que falar pelos 2 minutos? Tecnicamente, essa parte 2 do speaking, ela é de 1 a 2 minutos. Só que o que vai determinar se vai ser menos de 2 minutos, né? Seguinte, se o examinador perceber que você não consegue evoluir, se você não consegue falar, ele vai esperar dar 1 minuto, que ele tem que esperar, e aí ele já vai te interromper e vai mudar de questão para prosseguir o teste. Agora, se ele vê que você consegue desenvolver, ainda que com dificuldade, mas você está indo falando, ele vai te deixar ir para ver se você chega nos 2 minutos. Então ele espera que você chegue nos 2 minutos, tá? Cuidado com isso. Existe, inclusive, uma técnica que é só para isso aqui. Na parte 2 existem 2 técnicas, mas tem uma delas que é só para isso aqui, para você chegar nos 2 minutos. E essa técnica, inclusive, eu vou ensinar para vocês lá durante a semana do IELTS. Então, não perca, tá? Na semana do IELTS, já sabe? Já está inscrito na semana do IELTS? Onde eu vou te ensinar lá os primeiros passos para você passar, mesmo que seu inglês ainda não seja avançado? Pois é, lá eu vou te ensinar uma técnica aqui, que é essa aqui da parte 2, tá? Você precisa controlar isso aqui, senão você não vai conseguir falar pelos 2 minutos e vai dar errado, beleza? A outra questão que é crítica lá no speaking é a parte 3. Por quê? Na parte 3, você tem que ter profundidade. Essa é a palavra de ordem aqui na parte 3 do speaking. Profundidade. O seu examinador está esperando que você se aprofunde naquele assunto. Não estou falando aprofundar no sentido científico. Você tem que trazer provas e discutir aquilo num nível filosófico. Não é isso. Seu examinador simplesmente quer ver se você consegue falar da sua opinião, defender a sua opinião, apresentar outros exemplos. Ele quer ver se você consegue falar sobre um assunto mais abstrato, para ele ver até onde vai o seu inglês, tá? Então, essa questão é uma questão crítica. O que você vai fazer aqui? Aqui, sempre, coloque isso na sua cabeça, você sempre vai ter que explicar o que você está falando. Não assuma, não presuma que seu examinador sabe o que é aquele assunto, ou que ele entende daquele assunto. Às vezes, seu examinador, ele não sabe nada daquele assunto, mas ele não quer saber também. Ele só quer ver se você consegue falar sobre o assunto de uma maneira mais aprofundada. Então, fala assim, eu só falei isso porque o restante é óbvio, tá implícito. Não tá implícito, não tem isso de implícito aqui nessa hora. Você tem que falar para o seu examinador. Quer ver uma coisa que acontece aqui muito simples? A pessoa tá lá e fala assim: In my country, people like to do this and that because tarará, 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 tarará. Né? Começa lá: No meu país, as pessoas gostam de fazer isso e aquilo. Pá, 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 pá. Qual é o seu país? Você não pode deduzir que seu examinador sabe. Talvez o seu examinador seja brasileiro. Talvez ele não seja, mas independentemente disso, você vai usar aquele tempo para você falar. Então você vai falar, in my country, which is Brazil, or I live in Brazil, and here in my country, tarará, tarará, tarará. Você vai falar, eu moro no Brasil, e aqui no meu país, ou o meu país é o Brasil, e aqui, tarará, tarará, tarará. Você tem que falar, para ir adicionando camadas de profundidade na sua resposta. Beleza? Pegaram aqui? Muito bem, pessoal. Muito bem. Ó, chegamos ao final da nossa live aqui. Se você tiver alguma pergunta, agora é a hora de você fazer, tá? Pode digitar a sua pergunta aí que eu vou te responder. Mas antes de eu encerrar aqui, deixa eu só te falar que hoje nós teremos mais uma live, mais de noite. E essa live vai ser uma live muito massa, que eu vou ensinar um negócio para vocês que é top. Eu falei disso em algumas aulas já, mas nessa live de hoje, olha o tema da live.
como melhorar a pronúncia do IELTS, a pronúncia no IELTS, né? Como melhorar a pronúncia no IELTS. Nessa live de hoje, eu vou te ensinar, presta atenção nisso aqui, eu vou te ensinar uma técnica que te faz pronunciar qualquer palavra difícil em inglês. Não importa a palavra. Você vai sair dessa aula de hoje sabendo uma técnica para você poder pronunciar qualquer palavra em inglês. Beleza? Já marca aí, ó. Vai ser às... Deixa eu ver aqui. Eu vou olhar minha agenda ali e depois eu vou colocar lá nos stories. Então fica de olho nos stories que eu vou colocar o link lá para você. O link não, vou colocar o horário lá para vocês virem e nós nos encontrarmos de novo. Beleza? Para todos vocês, um forte abraço. Nós nos vemos na próxima live. Cheers!